Querida amiga, ouça esta mensagem baseada no vídeo 1, parte 1, Seja encorajada. Dan disse certa vez, não te amo e nunca te amei. Mas depois ele mesmo declarou que aquilo não era o que realmente sentia em seu coração. Diante disso, Erin nos explica as diferentes fases do princípio de deixar ir. Fase 1. Deus mostrou a Erin que não havia deixado Dan ir. A palavra nos lembra em Provérbios 21:1, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Se Deus tem o coração do rei em suas mãos, da mesma forma ele tem o coração do seu marido nas mãos dele e pode dirigi-lo para onde quiser. No Salmo 88:8, lemos: Afastaste de mim os meus conhecidos, puseste-me por abominação para eles. Estou encerrado e não posso sair. E no Salmo 88:18, afastaste de mim amigos e companheiros, os meus conhecidos estão nas trevas. Foi assim que o Senhor mostrou a Erin que não foi o marido quem a rejeitou, mas sim ele mesmo que o afastou por um tempo e por uma razão. Esse entendimento é muito importante, porque impede que você sinta dor e lava sua mente com a verdade que liberta. Erin conta que a dor vinha do fato de que Deus havia tirado seu marido de perto dela, mas ela não o deixava ir. Ela dá o exemplo de uma rodovia. Dirigia dentro do limite de velocidade e um carro atrás queria ultrapassá-la, mas ela impedia, pensando que ele iria descumprir a lei. Deus falou com ela que era exatamente isso que acontecia em seu casamento. Dan queria sair e ela não deixava, colocando-se em seu caminho. A palavra nos ensina em Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Outro exemplo é o filho pródigo. Em Lucas 15:11-12 está escrito: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. O pai não impediu o filho de ir, mesmo sendo natural querer segurá-lo. Erin nos alerta, não devemos chamar nossos maridos de filho pródigo, pois isso pode soar depreciativo. Nós não falamos mal de nossos maridos, nem de ninguém. Ela contou o testemunho de como Dan fugiu sem deixar pistas. Quando voltou a entrar em contato, era apenas para falar com as crianças em sua ligação semanal. Erin corria para atender, mas ainda não havia aprendido o princípio de deixar ir. Dan era ríspido e rude, e ela carregava a dor durante toda a semana até a próxima ligação. Ela pediu ao Senhor que a livrasse disso, e ele disse, não atenda mais às ligações dele, deixe que as crianças atendam. Assim, na segunda semana, Dan perguntou, sua mãe precisa falar comigo? Erin respondeu, não, está tudo bem. E mesmo que não estivesse tudo bem, ela sabia que com o Senhor ao seu lado, tudo ficaria bem. Assim começou a primeira fase do deixar ir. Na semana seguinte, quando Dan ligou, a primeira coisa que disse foi, coloque sua mãe no telefone. Erin entendeu que não podia demonstrar ansiedade, mas sim continuar trabalhando com o Senhor. E ela nos convida a fazer o mesmo, deixar ir e confiar no Senhor. Fase 2. Quando eles voltaram a se ver pessoalmente, novamente Dan foi rude com ela, para demonstrar que estava realmente indo embora. Então Erin foi levada a dizer que entendia que ele estava indo embora, mas que, se ele concordasse, ela gostaria de continuar sendo gentil e ter uma boa convivência com ele. Isso fez a situação mudar, e ele deixou de ser rude com ela. Fase 3. Erin passou a se afastar fisicamente quando Dan visitava os filhos. Se estavam na sala, ela ia para o quarto, permitindo que ele ficasse sozinho com as crianças. Ela já não se sentia tão dependente, e isso acabou surgindo com maior facilidade. Foi aí que ele começou a visitar mais vezes, e quando ela saía do cômodo, ele passou a segui-la. Fase 4. Erin estava tão apaixonada pelo Senhor que seu rosto brilhava. Dan a confrontou perguntando se ela tinha outra pessoa. Foi aí que o Senhor disse a ela o quanto Dan ainda a amava e a frase, não te amo e nunca te amei, era apenas uma mentira. Querida amiga, essa mensagem nos lembra que o princípio de deixar ir não é sobre desistir ou ser indiferente, mas sobre confiar que Deus está no controle.
Ele segura o coração dos nossos maridos em suas mãos e sabe exatamente o tempo e a razão para afastá-lo e da mesma forma para voltar o coração dele de volta para você.